Após conhecer o seu irmão semideus, o filho de Poseidon deve encontrar um artefato mágico para impedir o seu inimigo de ressuscitar um titã que destruirá o mundo. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeRet. Hoje nós recapitularemos a história do filme Percy Jackson e o Mar de Monstros de 2013. Então preparem-se, é hora do recap. Os olimpianos são deuses reais que tiveram filhos mestiços com seres humanos. Percy Jackson é um deles, filho de Poseidon, o deus do mar. Há 7 anos, durante uma viagem para o acampamento Meio-Sangue, um lugar seguro para essas pessoas, apenas 3 jovens encontraram um local e um deles ficou para trás. Os adolescentes correm pela floresta de maneira frenética. De repente, um galho enorme é arremessado e acerta Grover. Dessa forma, Thalia Grace decide dar cobertura a seus amigos e enfrentar os monstros sozinha. Ela empunha uma faca e parte para cima dos dementes. Ainda assim é cercada e um dos adversários a puxa pelas costas e a lança para longe. A garota entrega sua vida para salvar os seus companheiros. Contudo, Zeus, que é pai de Thalia, fez uma magia que transformou o corpo da jovem em uma árvore. E isso deu origem a uma barreira a fim de proteger todos os meio-sangues do acampamento. Nos dias atuais, Percy Jackson passa por uma prova de resistência em um tipo de festival repleto de monstros mitológicos. O jovem tenta chegar ao topo de uma torre, mas é derrubado por sua colega Clarice. Mesmo assim, ele consegue se erguer e se distrai quando um dos participantes cai da estrutura. Naquele instante, Percy resolve ajudá-lo, porém isso faz perder a competição e Clarice vence a prova. Logo depois, ele encontra seus amigos e a vencedora surge para zombar dele. Mas Annabeth Chase alega que Jackson é melhor que ela, visto que ele salvou uma pessoa. Mais tarde, Percy utiliza a água do mar para curar os seus ferimentos enquanto conversa com Poseidon. O garoto deixa o local magoado, pois seu pai não responde, mas não percebe que a água se move quando ele dá as costas pro mar. Enquanto isso, Dionísio conversa com uma pessoa que chegou ao acampamento alegando ser filho de Poseidon. Mais tarde, Chiron convoca Percy à casa grande. Então ele revela para o grupo de amigos que o garoto tem um irmão ciclope chamado Tyson, o que surpreende a todos. O irmão de Percy revela que seu pai o ajudou a encontrar o lugar, pois ele estava em uma floresta e um tridente surgiu e apontou a direção para o sul, fazendo com que o rapaz encontrasse o acampamento. Durante o almoço, eles são interrompidos por um terremoto repentino e Tyson revela que o causador do tremor é uma vaca. Todos correm até o limite da barreira para observar e percebem que há algo sacudindo a proteção, então ela se quebra e um touro dourado aparece. O animal começa a dar cabeçadas com seus chifres gigantes e derruba os alunos, os quais correm desesperados. Logo depois, Percy é atropelado e um lançador de chamas sai da boca do monstro. Jackson distrai o bicho e Annabeth se prepara para atacá-lo com uma lança, mas o inimigo avança contra o garoto. Ainda assim, a menina consegue colocar a arma em uma das engrenagens da criatura, que continua se movendo e agora corre atrás da jovem. Clarice aproveita a oportunidade e monta no touro. Dessa forma, desfere um golpe de espada em suas costas, mas é derrotada com facilidade. Antes que a criatura possa continuar o seu ataque, Tyson entra na frente dela e consegue segurá-la pelos chifres. No mesmo instante, o monstro usa o seu lançador de chamas para torrar o garoto, que sai ileso do meio do fogo, o que deixa todos impressionados. Em seguida, os outros adolescentes lançam um tronco de árvore contra o animal, que corre atrás deles, e Percy tenta amarrá-lo com uma corrente, mas é arrastado até uma parede de pedras, onde a criatura o encurrala. Dessa maneira, Jackson arremessa uma arma dentro da boca do touro. O objeto se torna uma espada e começa a destruir o inimigo de dentro para fora, provocando uma explosão enorme. O menino fica atordoado após o impacto e é atraído pela voz de Luke, o qual confessa que foi o responsável pelo ataque. Ele começa a falar de uma profecia que Chiron e o Sr. D conhecem e envolve Percy. Porém, o garoto retira um amuleto do bolso e um brilho faz com que ele desapareça. Depois da batalha, Clarice questiona por que o Ciclope não foi queimado pelo fogo, sem saber que a espécie do rapaz é resistente às chamas. Ao observarem a barreira, os jovens percebem que ela está muito frágil, pois a árvore
de Talia foi envenenada. Percy aparece e revela que Luke provocou o ataque para atingir os seus objetivos, que é aniquilar todos os meio-sangue. O menino questiona Chiron sobre a profecia, e o centauro responde que certos conhecimentos podem ser um fardo para uma pessoa nova. Mesmo assim, o homem pede para Percy entrar no sótão para descobrir toda a verdade. O local está repleto de objetos esquisitos, como velas que começam a acender sozinhas. O jovem semideus encontra uma caveira que é o espírito de Delfos, orador das profecias de Apolo e o destruidor da poderosa Python. A criatura conta que há muito tempo atrás, titãs dominavam a Terra. Eles eram liderados por Cronos, um monstro maligno que devorava seus próprios filhos. Contudo, um certo dia, 3 de seus filhos escaparam do seu controle, Zeus, Hades e Poseidon. Eles destruíram o próprio pai e baniram seus restos, mas ele prometeu ressurgir e se vingar. Além do mais, apenas um filho meio-sangue de um dos 3 deuses pode derrotá-lo. Chiron alega que Percy é o único garoto vivo com as características descritas na profecia, pois é filho de Poseidon. Mas o rapaz se preocupa em destruir o Olimpo sem querer por não ser bom o suficiente. Em seguida, Annabeth fala que o Velocino de Ouro pode curar a árvore e recuperar a barreira. Então pede permissão para o Sr. D para ir em uma missão até o Triângulo das Bermudas à procura do objeto. O homem acredita que essa é uma péssima ideia, mesmo assim ele divulga o plano para todos os jovens no acampamento. Além disso, indica um dos sátiros mais fortes como guia na missão, e a melhor guerreira do acampamento, a filha do deus da guerra, conhecida como Clarice. Percy avisa a menina que Luke ainda está solto à procura do Velocino e que deve tomar cuidado, mas ela o ignora. Percy Jackson e Annabeth procuram por seu amigo Grover a fim de ir atrás do artefato mágico, mesmo que outros 2 alunos já tenham sido escolhidos para efetuar a missão. Ao passar pela floresta, eles encontram os guardas que protegem a barreira e se escondem deles. No entanto, Tyson surge e provoca muito barulho, o que faz os guerreiros descobrirem a localização do grupo. Mas Percy consegue enganá-los ao dizer que está ajudando a vigiar o acampamento. O Ciclope avisa que o Velocino é protegido por Polífemo, um meio-sangue da mesma espécie que a dele. Por fim, o grupo decide levar Tyson na missão, já que ele pode ajudar. Annabeth se incomoda pois o garoto faz muito barulho e o fato de ter só um olho pode chamar a atenção das pessoas. Por causa disso, ela utiliza um perfume mágico nele, que torna o seu rosto como o de todos os outros jovens. Grover utiliza o seu faro aguçado para indicar que eles devem ir para o sul. Então Annabeth assobia e lanternas voadoras surgem, o que revela um táxi na escuridão. Dentro do veículo, 3 mulheres esquisitas que não possuem olhos conduzem o carro de uma maneira descontrolada. De repente, uma árvore surge no caminho, então elas dividem o táxi ao meio. Mas Percy fica na frente do obstáculo e seus amigos o puxam de volta para um dos lados do veículo. Percy questiona as mulheres sobre a profecia e ameaça destruir um dos seus olhos que cai na mão dele. Então elas indicam vários pares de números e dizem que o filho de Poseidon saberá o que significa quando chegar a hora. Depois que o grupo sai de uma cafeteria para os meio-sangue, Grover passa perto de um beco e é capturado por homens desconhecidos. Ele tenta revidar utilizando sua muleta, mas os sujeitos utilizam um artefato mágico para desaparecer junto com o garoto. Percy acredita que os homens são parceiros de Luke, já que ele precisa de um sátiro para encontrar o Velocino. Jackson e seus companheiros vão até uma loja de serviços de entrega que pertence ao pai de Luke, que se chama Hermes. Eles encontram um sujeito na recepção, então revelam a ele que seu filho atacou o acampamento. Hermes abre uma porta dentro da loja que dá acesso a uma fábrica gigante. Ele utiliza algum tipo de cajado em que cobras petrificadas se tornam reais. O homem pede ajuda às serpentes para encontrar o seu filho. O sujeito entrega um objeto para Annabeth, o qual pode liberar os ventos dos 4 cantos do mundo, e se assusta quando a garota tenta abrir o artefato dentro da fábrica. Além do mais, Jackson recebe uma fita capaz de fazer objetos desaparecerem. Em seguida, as cobras localizam Luke próximo a uma praia,
viajando em um iate. O grupo de amigos vai até um porto perto do mar e avistam o barco do filho de Hermes, mas eles não sabem como chegar até o local. Então Tyson resolve pedir ajuda a Poseidon, seu pai. De repente, um hipocampo, uma criatura semelhante a um cavalo, surge no mar. Os três companheiros montam no animal que desliza pela água em direção à embarcação. Eles entram no iate de maneira silenciosa e, enquanto conversam, não percebem que há uma cauda de escorpião gigante balançando atrás deles. Além do mais, um dos capangas de Luke, um monstro bizarro, consegue farejá-los. Do lado externo do barco, uma mantícora impede o grupo de continuar. Luke fala que Grover já está a caminho do Triângulo das Bermudas, já que seguiu o caminho com outros capangas do Demente. Ele também revela que está atrás do Velocino para realizar o seu plano de reviver Cronos, e que já encontrou os restos do corpo do Titã. Após serem trancados na cela, Annabeth confessa para Percy que acredita que Tyson é perigoso, e mesmo que o rapaz não acredite nisso, devem tomar cuidado com Ciclopes. Mais tarde, Percy usa os seus poderes para provocar ondas gigantes no mar, o que faz o barco se mover bruscamente de um lado para o outro. Dessa forma, Annabeth consegue alcançar a mochila e pegar a fita mágica. O semideus utiliza o objeto na grade da cela, o que faz com que os ferros desapareçam e eles consigam sair do local. Eles atravessam uma sala onde a mantícora está dormindo e conseguem chegar ao lado externo do barco, onde encontram com um dos inimigos. Segundos depois, um dos adversários começa a brigar com Percy, que arremessa o sujeito para fora da embarcação. Ao mesmo tempo, Annabeth e Tyson são cercados, mas lutam contra os adversários. Jackson sobe até a parte de cima do iate e seus amigos encontram um bote em um compartimento escondido. Ao colocar o veículo na água, o Ciclope não consegue acoplar o motor, o que o faz cair no mar. Desse modo, Percy, que ainda está em cima do iate, utiliza os seus poderes para erguer uma parede de água e impedir que os inimigos alcancem o bote. Logo depois, Annabeth utiliza um artefato mágico para liberar os ventos dos quatro cantos do mundo e se impulsiona o bote, que sai em alta velocidade do local. Além do mais, Jackson usa os seus poderes para provocar uma onda gigante que ele utiliza para surfar até os seus amigos. No entanto, Luke o alcança, mas é arremessado no mar após receber um golpe de Percy. Durante a viagem de bote, Annabeth revela que não gosta muito de Tyson, pois foi a espécie dele que acabou com a vida de Thalia. De repente, nuvens escuras surgem no céu e o dispositivo que impulsionava o bote quebra devido à imprudência do Ciclope. Barbatanas aparecem no mar e a menina acredita que são tubarões, porém é uma estrutura circular que faz parte do corpo da guardiã do Mar de Monstros. O grupo tenta sair daquele redemoinho e Percy utiliza os seus poderes, os quais não funcionam, pois o local não está sob o domínio de Poseidon. O pequeno barco desce em alta velocidade em direção ao círculo no centro, e então mergulha dentro do mar por um túnel bizarro. Em poucos segundos, o grupo chega em uma cavidade que percebem se tratar do estômago da guardiã do mar, e tudo que desaparece no Triângulo das Bermudas está naquele local. Eles escutam a voz de Clarice e encontram a garota junto dos tripulantes do seu navio, que são zumbis. Repentinamente, toda a água do local começa a ser sugada na direção de uma estrutura gigante, o que indica que o monstro está fazendo digestão. Porém, o barco de Clarice continua imóvel, já que está preso por correntes. Ainda assim, as amarras se quebram e o pequeno navio se move em direção ao moedor de carne. Clarice pede aos tripulantes para apontar uma arma potente na estrutura. Dessa maneira, Percy tem a ideia de provocar uma dor de estômago na criatura, assim eles poderão sair pelo intestino. Logo depois, todos os tripulantes se escondem e Jackson conduz a arma gigante. O barco se aproxima cada vez mais do triturador. Então o garoto começa a atirar nas paredes do estômago, o que provoca fissuras no local. No mesmo instante, Clarice muda a direção do leme para a área afetada e os vidros da janela da cabine começam a rachar devido à pressão da água. Eles atravessam a parede e chegam ao fundo do mar, e o vidro trinca cada vez mais. Contudo, conseguem chegar à superfície. De repente, Percy começa a visualizar coordenadas no mar, os mesmos números que as mulheres do táxi falaram para ele. Então ele revela que o Velocino está a sudoeste. O grupo chega a uma ilha,
onde há um parque de diversões chamado Circelândia. Ao caminhar pelo local abandonado, o time encontra um dos carrinhos da montanha-russa, que os levam a um caminho em túneis. Lá dentro, Polifemo, o protetor do Velocino, arremessa coisas em Grover, que se disfarça de Ciclope para não ser devorado pelo monstro. Enquanto o Sátiro distrai a criatura, seus amigos espreitam ao redor dele. Clarice tenta roubar o Velocino, que está nas costas do Demente, mas ele sente o cheiro dela e percebe a presença do grupo. Tyson decide aparecer e conversar com o bicho de sua espécie, porém ele alega que o garoto é um traidor do seu povo. Naquele instante, Percy consegue roubar o artefato mágico ao saltar sobre as costas do Ciclope. No entanto, Tyson recebe um golpe potente do inimigo. Depois disso, Jackson é arremessado para longe, mas consegue lançar o Velocino para Annabeth. Ela também é encurralada pelo Ciclope bizarro e lança o artefato para Clarice, que passa de volta para Percy. Naquele momento, Grover retira sua fantasia e chama a atenção da criatura. Assim, todos conseguem fugir para fora da caverna, derrubando várias coisas no meio do caminho, e isso impede Polifemo de alcançá-los. Contudo, encontram Luke e sua equipe esperando por eles do lado de fora do covil. Jackson avisa que não devolverá o artefato mágico para o Demente, que aponta uma arma para ele e a dispara. Tyson entra na frente do seu irmão e recebe o projétil no lugar dele, e logo depois cai no mar, o que deixa todos abalados. Percy acredita que a profecia está se cumprindo, pois ele não conseguiu proteger Tyson, mas seus amigos, inclusive Clarice, confiam nele como líder. Ao mesmo tempo, Luke começa um ritual e profetiza que Cronos reviva do seu túmulo. Ao colocar o Velocino sobre o caixão, luzes começam a surgir em torno dele. Após ser preso pelos criminosos, Jackson pega uma caneta do seu bolso, que utiliza para cortar as amarras que prendem Grover. Em seguida, a caneta se torna uma espada e Percy avança em direção ao Velocino, derrubando os dementes. Ele entra em uma batalha com Luke e deixa sua espada cair no chão. O filho de Poseidon recebe vários golpes de seu adversário, que começa a apertar o seu pescoço e está prestes a dar o golpe final com a espada. Mas Tyson aparece e impede o inimigo, arremessando-o para longe. O Ciclope mostra que a água do mar curou seus ferimentos quando ele caiu do penhasco, por isso conseguiu retornar com vida. De repente, eles são interrompidos quando uma explosão surge de dentro do túmulo e abala tudo ao seu redor. Várias pedras se movem no ar e se juntam, formando o corpo de um monstro gigante, o que indica que Cronos está sendo ressuscitado. No mesmo instante, Luke se põe ao dispor da criatura, a qual engole o garoto sem pensar duas vezes. Jackson pega sua espada e vai em direção ao monstro, porém a mantícora surge e o impede de atacar. Cronos devora todos ao seu redor, inclusive Grover. Simultaneamente, Percy é encurralado pela mantícora, que acaba recebendo um golpe das pedras flutuantes. Dessa forma, ele consegue cortar um dos pés de Cronos, o que faz o Titã cair. Naquele momento, o filho de Poseidon percebe que a lâmina da espada drena parte da energia da criatura para dentro do túmulo. Ao perceber essa ameaça, o adversário tenta atacar Percy, que consegue saltar em cima de uma pedra e recuperar a sua espada. Assim, ele salta até a mão da criatura. Contudo, o monstro tenta esmagá-lo, mas o garoto utiliza a espada e pula até o peito dele, desferindo um golpe fatal que o destrói em poucos segundos e liberta Grover e Luke, o qual cai diante de Polifemo. Após toda a energia do Titã maligno ser drenada, Tyson retira o artefato mágico de cima do túmulo. Por outro lado, Annabeth recebe um golpe letal da mantícora e Grover parte para cima dela com uma lança, mas também é encurralado. Clarice consegue cortar a cauda do monstro, então seu corpo começa a secar e ele é destruído. Eles verificam Annabeth e colocam um Velocino sobre seu corpo. Ainda assim, os olhos da garota se fecham e ela perde a consciência. No entanto, um brilho surge do artefato mágico e luzes percorrem o corpo da jovem, o que faz ela despertar instantaneamente. Ela agradece a Tyson por ter salvo a vida de Percy e alega que agora pode confiar nele. Mais tarde, eles levam o Velocino até a árvore de Thalia e uma luz surge do objeto,
o que restaura a vida da planta, assim como a barreira do acampamento. No outro dia, todos correm até a árvore, onde uma garota surgiu após o Velocino ficar a noite inteira agindo sobre as raízes. A menina desconhecida conta que teve um sonho estranho em que perdeu a sua vida, então ela fala que o seu nome é Thalia, filha de Zeus. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Qual será a profecia por trás do renascimento de Thalia? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!